bom estar aqui com vocês, voltar à minha igreja, né? Daqui a pouco o pastor vai reunir a comissão e vai me disciplinar por causa que eu não venho à igreja mais. Mas eu estou com saudade daqui, de sentar muitas vezes. A gente tem andado por esse Rio Grande afora, conhecendo novas igrejas, falando em outras igrejas, conhecendo novas pessoas, mas é sempre muito bom voltar para casa. Não há nada melhor do que voltar para casa. E essa igreja é uma igreja que está no coração. Querendo ou não, ela sempre vai estar no coração, nada a substituirá. Tem sempre um lugar especial. E é muito bom ver os rostinhos conhecidos. Nessa noite, nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Nós estamos antecipando a Semana Santa. E durante esses dias todos, a gente vem meditando sobre a paixão de Jesus. A paixão de Jesus, ela é por você. E eu sei que durante todos esses dias, os oradores dos dias vêm falando sobre coisas que Jesus fez por você. E nessa noite, nós vamos estudar um pouquinho sobre como ele sofreu por mim e por você. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, se nós temos algum amigo que não tem muita familiaridade com a Bíblia, lá no finalzinho, quase perto do Apocalipse, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pedro aqui está dizendo que Jesus, ele sofreu, ele padeceu por nós, para que a gente tivesse um exemplo e para que a gente seguisse as mesmas pegadas, seguisse os mesmos passos. Nós vamos usar o exemplo de Jesus nessa noite para tentarmos seguir as suas pegadas. Mesmo sabendo o sofrimento de Jesus, mesmo sabendo tudo que ele passou, nós sabemos também que nós nunca iremos chegar nem aos pés de imaginar realmente o que ele passou por mim e por você. Mas nessa noite a gente vai tentar. E vamos dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira, o sofrimento do Cordeiro. Existe um livro do pastor Mark Finley chamado Sobre a Rocha. E nesse livro, ele coloca o experimento que alguns pesquisadores fizeram com cordeirinhos. Coitadinho, se fosse eu já não ia fazer. Viu, Florence? Você também não, né? 2 cordeirinhos, gêmeos, nasceram juntos. Pegaram um cordeirinho, colocaram um cordeirinho num curral pequeno e próximo aonde estavam as comidas, nos cantos do curral, eles colocaram, ligados à comida, fios elétricos com uma voltagem baixinha, que não iria matar o cordeirinho pelo choque, mas cada vez que o cordeirinho fosse até lá aquele cantinho para comer, ele levava um choque. Ele estava sozinho, pequenininho, praticamente recém-nascido. E cada vez que ele levava o choque, ele vinha para o centro do aprisco. Passava o medo um pouquinho, ele voltava para o outro canto. Tentava comer de novo, levava outro choque. E assim, durante algumas horas, aconteceu. Até que ele ficou praticamente imóvel, no meio do curralzinho, mas não tão imóvel assim. Os seus músculos tremiam de tanto medo. Ele estava tão tenso, tão temeroso, que ele não conseguia mais sair daquele lugar. Porque naquele lugar ele tinha descoberto que ali ele não levava choque. Mas a vontade de comer e tudo mais fazia com que ele pensasse em ir, mas ao mesmo tempo ele não saía.
Com o passar das horas, praticamente o cordeirinho teve um colapso nervoso e faleceu. Porque ele chegou num estágio de estresse tão grande que ele não conseguiu, o corpinho dele não conseguiu suportar. Os pesquisadores não tiraram o corpinho dele dali, colocaram no mesmo aprisco, com os mesmos fiozinhos de choque e tudo mais, o irmãozinho gêmeo. Só que desta vez, eles colocaram a mamãe junto. Colocaram a mamãe. Os choques para a mamãe eram muito fraquinhos, não faziam ela ter medo. E a mamãe tranquilamente ficou no centro do aprisco deitada. O cordeirinho, ávido para descobrir tudo, começou, a andar por todos os lados. Começou a levar choques. Ia no canto, tentava comer, só que cada vez que ele levava choque, ele fazia uma coisa. Ele retornava também para o centro. Mas agora ele tinha alguém que o protegia. E ele, cada vez que levava o choque, ele voltava para perto da mamãe, se aconchegava bem pertinho dela, se revigorava e tinha coragem de novamente ir lá, comer, levar o choque, voltava de novo. E os pesquisadores acharam muito interessante isso, porque apesar dele levar mais choques do que o irmãozinho, ele ficou super bem, não teve nenhum problema. E eles chegaram à conclusão de que a diferença entre os dois não estava nos choques. A voltagem era baixinha, não tinha problema nenhum. Mas a diferença é de que, cada vez que ele levava o choque, o segundo, ele tinha um porto seguro. Alguém que ele podia descarregar todas as tensões. Sabem, nós temos esse porto seguro. Mas quando Jesus veio a esse mundo, ele era como o primeiro cordeirinho. Os homens não o aceitaram. Pouquíssima gente estava com ele. E na hora H, realmente não ficou ninguém. Ele sofreu sozinho. Até no final, nos momentos finais da vida dele, ele ficou muito agonizado, porque ele não sabia nem se o Pai estava com ele. E todo o sofrimento Jesus suportou por nós. Nós, em compensação, somos como o segundo cordeirinho. Não somos o primeiro. Cada vez que nós temos alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, algum choque, nós temos a quem recorrer. Nós temos a mamãe para recorrer. E se nós voltarmos para essa mamãe, que é Jesus, nós vamos estar seguros. Os choquezinhos vão fazer a gente aprender algumas coisas, vai dar medo de alguma coisa, mas a gente vai sobreviver, porque nós temos um porto seguro, que é Jesus. Em Hebreus, existe um verso muito bonito e muito consolador também. Hebreus 4, 15 e 16. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, algumas páginas só. Hebreus 4, 15 e 16. Esse verso complementa essa ideia da questão do cordeiro. Eu leio. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que mensagem linda! Nós não temos um sumo sacerdote, alguém que vai interceder por nós, tipo, não sei nada da sua vida, não sei o que você sente. Não, muito pelo contrário. Ele sofreu tudo que nós sofremos e muito mais. Por isso, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Em segundo lugar, então, a primeira, ele sofreu como um cordeiro sozinho, como o primeiro cordeirinho da nossa história. Em segundo lugar, ele sofreu por se revestir da humanidade. Vocês já pensaram?
o Criador, o Deus Todo-Poderoso, sair lá do lugar dele, do trono dele, se revestir de um corpo que ele não possuía, de uma humanidade que ele não possuía, por amor a mim e a você? Ele sofreu em todos os aspectos, desde quando ele nasceu até a sua morte. Vocês lembram de quando ele era um juvenil de 12 anos? Ele não foi compreendido pelos seus pais, quando ele ficou lá no templo. Ele achou que os pais acharam que ele estava fazendo alguma peraltice, até que a mãe, quando eles acharam Jesus, e Jesus disse: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Ele foi até pelos seus pais, que sabiam quem ele era, que sabiam que ele era o Messias, ele não foi compreendido. Depois, ele sofreu com as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus foi uma pessoa pobre. Ele não tinha casa, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça muitas vezes. Precisava da bondade das pessoas. E ele padeceu por isso, para que ele soubesse também como os pobres, como as pessoas necessitadas precisam dele. Depois, ele sofreu com os líderes, com as multidões. Ellen White diz assim, que nos momentos finais da vida de Jesus, naquela parte ali onde a multidão estava pedindo que ele fosse morto, que as autoridades trocassem Barrabás por ele, Ellen White diz assim no livro Vida de Jesus: uma fúria satânica se apossou dos líderes e do povo. A multidão urrava como feras selvagens. Já pensaram? Lançaram-se, então, contra Cristo, gritando: ele é culpado, matem-no. Se os soldados romanos não estivessem presentes, eles o teriam feito em pedaços. Porém, a autoridade romana se entrepôs e, com a força das armas, reprimia a violência do povo. Satanás encheu o coração daquelas pessoas, dos líderes da igreja, inclusive, daquela época, e do povo todo, com uma ira tão grande contra Jesus, e Jesus não tinha feito nada. E aqui Ellen White deixa bem claro que se o exército romano não intervisse ali, eles teriam feito uma chacina contra Jesus. Eles teriam matado Jesus ali mesmo. Então, nós concluímos que, ao se revestir de humanidade, Jesus sofreu muitas coisas. Muitas coisas do dia a dia ele sofreu para que nós soubéssemos que ele conseguiu vencer e nós conseguimos também. E claro que nós temos ainda a certeza de que ele está no nosso lado. Em terceiro lugar, nós podemos ver que ele sofreu em nosso lugar. Augusto Cury, um escritor brasileiro, ele diz o seguinte: primeiro, Jesus pensava antes de reagir. Segundo, nunca devolvia a agressividade que lhe faziam. Isso aqui é uma coisa para a gente aprender. Cada vez a gente aprende com Jesus. Terceiro, ele era capaz de estimular os seus agressores, olha que interessante, a penetrarem dentro de si mesmos e a repensarem a sua violência. A maneira como ele reagiu foge completamente às reações previsíveis que temos diante das situações de risco e de dor, sejam elas físicas ou psicológicas. Quando as pessoas chegaram ali com aquela mulher adúltera e começaram a acusá-la de adultério, Jesus começou a escrever os pecados deles na areia. Eles sentiram exatamente isso aqui. Eles chegaram para acusar e Jesus fez eles pensarem naquilo que eles estavam fazendo. E a gente, muitas vezes, tem reações muito diferentes. Bem que a gente podia aprender muito mais sobre as reações de Jesus. Como nós reagimos diante de um insulto, diante de alguém que fala alguma coisa que nós não gostamos, de uma cara feia,
de uma ideia que de repente nós não partilhamos a mesma ideia. Jesus, ele agiu de uma forma totalmente diferente do que a gente realmente, às vezes, a maioria das vezes, reage. Pensava antes de agir, devolvia a agressividade que lhe faziam com bondade e estimulava os agressores a pensar naquilo que eles estavam fazendo. Jesus, ele está familiarizado com os nossos sofrimentos também. Por isso, ele sofreu em nosso lugar. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Existem muitas promessas na Bíblia que nos dão a certeza de que ele vai sempre estar conosco. Certeza de que ele já esteve, se você parar para pensar, na sua vida, o que Jesus já fez por você, em tantas situações, no que ele está fazendo. E nos vai dar a certeza de que ele fará coisas boas por nós. Quando eu penso em sofrer em nosso lugar, e os pais e as mães que estão aqui vão concordar comigo, imaginem Deus, ao ver Jesus sofrendo, como ele se sentia. Quando você tem um filho e ele está sofrendo, nós, como mães e pais, daríamos qualquer coisa para trocarmos de lugar com ele, não daríamos? Não pensaríamos duas vezes para dizer assim: olha, acho que alguns de vocês conhecem minha filha, ela tem epilepsia. Segunda-feira, na hora do almoço, ela me escreveu uma mensagem: me liga, só isso. A epilepsia dela não é a forma generalizada, aquela que dá as convulsões, né, de cair no chão e tal, mas é um tipo de convulsão. E é sempre muito preocupante, porque depois da crise ela tem muita dor de cabeça, várias coisas. E como mãe, a gente se preocupa. Nem que fosse uma gripe, né? E quando eu liguei para ela na segunda-feira, como eu a conheço, pela voz dela, eu senti: ela não está legal. Eu falei: que foi? Você está em crise? Estou. Estava saindo da crise. Ela tinha conseguido só escrever a mensagem no WhatsApp para que eu ligasse para ela. Acho que ela se sente mais segura falando com a mãe. Nós estamos a 1.500 quilômetros de distância. Mas eu faria qualquer coisa para trocar de lugar com ela. Quando as crises começaram e a gente não descobriu o que era, foi muito angustiante. É uma coisa que não vai matá-la, que não, na maioria das vezes, não interfere no dia a dia dela, mas é um sofrimento que eu gostaria de trocar com ela. Agora imaginem Jesus. Imaginem Deus. Deus sabia que Jesus precisava sofrer para que nós todos pudéssemos ser salvos. Eu achei uma história de uma mãe que deu a vida pelos seus filhos. Há quase 4 anos atrás, em 2011, em maio, dia 11 de maio, ocorreu um terremoto lá na cidade de Lorca, na Espanha. Não foi um terremoto assim grandes proporções, principalmente por mortes. 12 pessoas morreram. Dentre essas 12 pessoas, existia uma mãe. E 2 dias depois do terremoto, no dia 13, no maior jornal lá da Espanha, no El País, eles noticiaram um relato de um sobrevivente. Ele disse que morava num prédio ao lado, tinha a casa dele e o prédio. E ao correr com seu filho para tentar se salvar, achar um abrigo, alguma coisa mais segura, ele foi para o prédio ao lado, onde já estava caindo as coisas e tinha tipo uma viga, alguma coisa que estava sustentando
uma parte da parede. E eles foram para ali, ele e o filho, enquanto a casa deles caía por trás. Quando tudo parou, quando os movimentos do terremoto pararam, eles começaram a ouvir gritos de pessoas. Algumas pessoas desse prédio se salvaram porque moravam no último andar, então os escombros não eram tantos para cair em cima da pessoa. Mas, tentando revirar todo aquele escombro e achar as pessoas que gritavam, chamou a atenção uma mulher que estava imóvel e numa posição estranha, pelo que ele fala, mais ou menos assim, curvada. E eles foram, porque não dava para ver se ela estava viva ou morta, e eles foram até que conseguiram chegar nela. Quando eles chegaram, eles perceberam que ela estava morta, porque tinha muito sangue no abdômen, e ela estava, pelo jeito que ela estava morta. E eles estavam voltando, saindo para tentar procurar pessoas que estavam vivas, porque nessa hora, cada segundo é importante. Mas, ao começarem a sair de perto daquela mulher, eles ouviram chorinhos. E, ao voltar com mais atenção, eles perceberam que uma viga havia caído sobre ela e havia estraçalhado todo o corpo, mas ela havia conseguido proteger os seus 2 menininhos, um bem pequenininho e um bebê. E ele diz aqui, que gritávamos de alegria quando os encontrávamos. Não é todos os dias que se salva 2 criaturas de uma morte certa. Aquela mãe deu a vida, literalmente, pelos seus filhos. De repente, se ela não tivesse feito aquilo, protegido com o seu próprio corpo, os seus filhinhos, eles também teriam sido esmagados pelos escombros. Mas Jesus fez mais ainda por nós. Jesus não deu só a vida por 2 filhos, ele deu a vida pela humanidade. E uma humanidade que às vezes é desobediente, incrédula, má, que não obedece. Mas mesmo assim, ele morreu por nós. Ele deixou tudo. E o tudo dele é muito diferente do nosso tudo. A gente não consegue imaginar o tudo de Jesus. Mas ele deixou tudo para se entregar por nós. Nessa noite, eu quero deixar um desafio para você. Um desafio que a gente encontra em Hebreus 12, 2 e 3. Mas eu quero pedir permissão para você para ler esse texto numa versão da Bíblia que é muito bonita, que como devoção ela é muito legal. É a versão a Mensagem. É uma tradução diferente. Hebreus 12, 2 e 3, nessa versão, diz o seguinte: mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora, ele está num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem-se cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina de alma. Que a gente possa meditar, lembrar desses sofrimentos que Jesus sofreu por nós, que ele não reclamou. Que a gente possa lembrar que, através desse sofrimento, ele fez isso tudo para nos salvar. E outra coisa, se você não faz a vontade de Jesus na sua vida, ele continua sofrendo. Porque ele é como um pai que sofre quando vê o seu filho rebelde. Que a cruz, que o sacrifício de Jesus, que o sofrimento de Jesus não seja em vão na sua e na minha vida. Que a cruz
faça a diferença na nossa vida. E que todos os dias nós possamos olhar para a cruz e nos lembrarmos de todo esse amor, de todo esse sacrifício que Ele fez por nós. Nós vamos cantar Ao Olhar para a Cruz, para terminarmos. Vamos ficar em pé. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim,
sacrifício de sangue por o pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Querido bom Deus, obrigado porque tua graça nos alcançou. Obrigado por teu sacrifício, Senhor. Obrigado por tantos sofrimentos que tu passaste por nós. E que através desses sofrimentos possamos aprender a trilhar esses passos. Que possamos aprender como tratar os nossos irmãos, mas acima de tudo, a agirmos como o Senhor agiu. Abençoe o Senhor de maneira especial cada pessoa que veio aqui. Tu sabes as necessidades que cada pessoa entrou nessa igreja. De repente foi necessidade de saúde, Senhor. Necessidade de auxílio com sua família. Necessidades financeiras. Não sei, Senhor. Tu sabes. Abençoe de uma maneira especial cada um aqui. Abençoe conforme a tua vontade as necessidades de cada um. Que possamos, Senhor, voltar amanhã para ouvirmos mais sobre a paixão que tu tens por nós. Dê-nos uma boa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a professora Luciana Matos estará à porta para cumprimentá-los e desejar a cada um de vocês uma boa noite. Pedimos apenas a gentileza de permanecerem sentados.